O Ministério da Agricultura divulgou os 100 municípios mais ricos do agronegócio no ano passado. Sorriso, em Mato Grosso, e São Desidério, na Bahia, lideram a produção agrícola brasileira, enquanto soja e milho se consolidam como os produtos de maior valor. Em 2023, a produção agrícola brasileira alcançou um valor de 814 bilhões de reais. Os 100 municípios mais produtivos contribuíram com 31% desse montante. A lista inclui municípios localizados em 14 estados. A região Centro-Oeste se destacou, com o estado de Mato Grosso à frente. Entre os 10 principais, Sorriso aparece em primeiro lugar, com mais de 8 bilhões de reais. Próximo desse valor está São Desidério, na Bahia. Em terceiro vem Sapezal, em Mato Grosso. Também aparecem no ranking Campo Novo do Parecis, Rio Verde, Diamantino, Formosa do Rio Preto, além de Nova Ubiratã, Nova Mutum e Jataí. Entre os produtos, a soja permanece no topo, representando cerca de 350 bilhões de reais, quase metade do valor total da produção agrícola do país. O milho e a cana também apresentaram resultados significativos, cada um deles ultrapassando 100 bilhões de reais. Então vamos convocar o Miguel Daoud, para comentar essa notícia, Daoud, porque é inegável, quem não convive com o dia a dia do agro, quando vê uma matéria dessa, pode imaginar que o agro está nadando de braçada, em termos de rentabilidade. Quando o produtor, a gente sabe que produtor rural é mais ou menos como um jogador de futebol, às vezes as pessoas têm aquele rótulo de que jogador de futebol é milionário, mas é um pequeno percentual só de jogador de futebol que é milionário. 95%, vendem o almoço para comer a janta. Como é que você vê essa questão, do agro rico produzindo riqueza por onde ele passa, mas ao mesmo tempo ainda tem essa questão da rentabilidade do produtor que precisa melhorar? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, analisando esses números, a conclusão que nós chegamos é que você está denominando os municípios mais ricos aqueles que produzem mais, Se você tem uma produção maior de soja, de milho, de arroz, você faz essa composição e aí você chega no valor bruto da produção desses municípios. Consequentemente, e teoricamente, seriam os municípios mais ricos, do Brasil. Mas a realidade é um pouco diferente. Hoje você tem essa situação no Brasil inteiro. Hoje nós temos 2.500 municípios, mais ou menos, que dependem essencialmente do agronegócio, da agropecuária. Quem que se desenvolve mais e distribui mais renda? O que o produtor rural, a produção agrícola, traz para as cidades? Evidente que traz as empresas de insumos, traz sementes, traz empresas de equipamentos, máquinas, enfim. Essas empresas que parte da produção agrícola que acabam gerando emprego e gerando riqueza distribuída para a população. Mas isso, Petri, fica muito aquém do que poderia ser. Você pega essa região que nós mostramos aqui, com essas 10 maiores cidades com produção agrícola, são cidades que não têm, que começaram a se desenvolver há 40 anos. E hoje são cidades que estão crescendo. Eu conheço bem Nova Mutum, está crescendo muito o setor imobiliário, está indo para lá indústrias, isso é muito positivo. Agora, Pepe, se nós tivéssemos uma infraestrutura que possibilitasse que a indústria do agronegócio fosse para lá, você acaba produzir carnes, produzir frango, produzir suíno, você leva as empresas de embalagem, as empresas de tecnologia, aí o município começa a crescer sustentadamente. Mas por que isso não acontece? Petri, nós não temos infraestrutura. As nossas estradas, até pouco tempo atrás, grande parte, era estrada de mão única, toda esburacada, um caminhão para fazer uma viagem
levando a safra para o norte ou trazendo aqui para o sul, o gasto que ele tinha de pneu, desgaste de caminhão, combustível, devido às condições das estradas. E hoje não é muito diferente, né? Houve uma melhoria, mas não significativamente. Nós não temos, né, as ferrovias, elas estão sendo desenvolvidas agora. Se nós tivéssemos toda uma infraestrutura... Petro, tem cidade que não tem nem internet. Você falou Sapezal ali, né? Que é uma grande cidade. Sapezal, você saiu dos grandes centros, ou você tem uma Starlink no campo, ou você não tem internet, né? E são cidades que acabam crescendo. Esse é um ponto. O outro ponto, por exemplo, Sapezal tem grandes produtores, mas sabe onde eles compram os produtos? Não compram na região, eles compram em outros lugares, porque são grandes, eles têm escala. Então, hoje o agronegócio, sem dúvida nenhuma, ele traz a riqueza, mas uma riqueza desta forma que está, centralizada em poucos, né? Porque você não tem a industrialização da produção que poderia distribuir esta riqueza por toda essas cidades. Mas o Brasil está evoluindo, isso é um processo normal, né? Não estou aqui fazendo críticas, a única crítica que eu faço é com relação à infraestrutura. Hoje, o Brasil, 93% do orçamento do país está sequestrado pelo Estado, se destina a gastar com despesas de pessoal, né? O pouco que sobra, que seria os 7%, metade o Congresso sequestra para emenda às PICs para suas bases, e o governo não tem como investir. A iniciativa privada para investir Perfeito. em infraestrutura básica fica muito caro. Então, não tem retorno, porque se você constrói uma ferrovia, pensa você que vai ser de graça o transporte de soja, o transporte de milho. Não. Muitas vezes tem custo até mais alto que o ferroviário. Então, tudo isso falta o quê? Falta um projeto. Por que falta um projeto? Porque o Brasil está fadado a ser administrado por medíocres, um Congresso que só vê os seus interesses, os interesses partidários, eles ficam discutindo o dia inteiro ideologia e batem em quem para discutir ideologia? No povo brasileiro, né? Porque você é de direita, você é de esquerda, você faz isso, você faz aquilo, e você se vinga, né? Com a sua ideologia em cima do povo brasileiro e, consequentemente, evidentemente, em cima da necessidade que nós temos de fazer esse Brasil crescer. Então, tá aí. O agro Perfeito. é uma realidade para o Brasil, mas nós precisamos melhorar uma série de coisas para que a riqueza possa fluir por todo esse interior do nosso país. Obrigado, Daúde. Obrigado pela análise aí. Uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Petro. Um abraço a você, um abraço a todos.